Iniciando a gravação. Bom dia a todos. Meu nome é Renata Pereira de Córdova. Eu sou responsável pela mediação dessa mesa. Eu sou doutoranda do PPGTE, né, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que está organizando, junto com a professora Maria Sara, a 4ª Conferência de Teoria Histórico-Cultural, Ciência, Tecnologia e Sociedade. E nessa mesa, então, serão as apresentações dos trabalhos. Nós teremos agora 5 trabalhos, né? E a orientação é que vocês tentem, né, fazer as apresentações dentro do horário estipulado, senão a gente vai passar um pouco do tempo, tá? Então, como vai funcionar? São 10 minutos de apresentação, se sintam à vontade nesse sentido. Quando estiver próximo ao horário, eu vou estar direcionando, né, dizendo sobre a finalização do tempo, e depois mais 10 minutos para os debates, para os questionamentos dos participantes. Então, o primeiro trabalho será apresentado pela Gabriele Quevedo Meira, que também foi escrito junto com a Cláudia Aparecida Valderramas, que é a Cartaz e Desenvolvimento Psíquico do Adolescente à Luz da Teoria de Vygotsky, uma proposta interventiva através da mediação artística. Então, fique à vontade, Gabriele, qualquer necessidade é só nos acionar. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, vou me apresentar. Eu sou a Gabriele, eu sou formada em Psicologia pela UFMS, sou mestranda em Psicologia pela Unesp, a Cláudia é minha orientadora. Esse trabalho surgiu durante o projeto de mestrado, e o título dele é Catarse e Desenvolvimento Psíquico do Adolescente, à luz da teoria de Vygotsky, uma proposta interventiva através da mediação artística. Bom, esse trabalho que estou apresentando hoje no evento, ele é um ensaio teórico, porque ele foi produzido no processo seletivo do mestrado. Mas, diante das particularidades do contexto pandêmico, eu não consegui executar essa proposta e estou fazendo um outro objetivo no mestrado. Por quê? Porque, de início, eu queria entender como a catarse afeta o psiquismo de adolescentes através de oficinas de teatro. Então, eu ia observar, né, essa participação dos adolescentes em grupo, mas por conta da pandemia, eu não consegui executar essa proposta interventiva. Eu entrei no ano de 2021 no mestrado, e aí não foi possível, eu redirecionei para uma outra pesquisa. Mas eu vou apresentar para vocês a minha proposta, e eu pretendo continuar com ela em outro momento. Então, o tema geral é a categoria catarse, para a psicologia, história e cultural, e o período denominado como crise da adolescência, Vygotsky. Então, o objetivo desse trabalho foi investigar o impacto da categoria catarse como ferramenta mediadora para a formação da autoconsciência de adolescentes que estão vivenciando ali o período da crise da adolescência. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre o psiquismo humano, sobre o período da adolescência e como que eu cheguei nessa proposta de intervenção. Então, para a psicologia histórico-cultural, o desenvolvimento do psiquismo humano, ele possui um caráter histórico-social. Então, o desenvolvimento, né, das funções mentais superiores, elas vão se constituir nas relações sociais, através da quantidade e qualidade das relações que estão estabelecidas para os indivíduos. E o psiquismo, ele acontece por um processo dinâmico e processual. Então, a pessoa tem ganhos quantitativos, e no período de crise, o psiquismo ele passa por um processo revolucionário. Então, a pessoa passa a assumir uma nova postura na realidade social. E quem que vai possibilitar isso? Não o desenvolvimento biológico, mas o desenvolvimento social e cultural. Então, através das relações sociais, que os indivíduos vão se desenvolvendo, vão assimilando a realidade, se apropriando dos conteúdos cristalizados nessa realidade. E dessa forma, o desenvolvimento possui esse caráter revolucionário e contraditório. Portanto, o Vygotsky, ele trabalhou, né, com o conceito de crise em cada período do desenvolvimento humano, e eu escolhi a etapa da adolescência para falar um pouquinho sobre a importância da arte para ajudar a
transpor esse período da adolescência. Então, o conceito de crise está muito relacionado à realidade objetiva. Então, a realidade, de acordo, né, com a estrutura social, a gente tem uma ideia de como deve ser o desenvolvimento e ela passa a exigir ali novas exigências sociais e culturais desse indivíduo. Então, a realidade modifica e o psiquismo humano também. Então, o que vai facilitar ou dificultar a transposição de uma crise a outra vai ser a quantidade e qualidade das mediações que são possibilitadas para os indivíduos. Então, o indivíduo ele tem uma postura ativa na realidade, ele não recebe as informações de forma passiva, ele transforma a realidade e por ela é transformado em um movimento dialético. Então, o período da adolescência, ele também é um fenômeno histórico-social, assim como o psiquismo humano. Ele nem sempre existiu na nossa sociedade, ele surge ali diante da necessidade da sociedade moderna, de começar a dividir o desenvolvimento humano em etapas. Então, ele é considerado uma etapa importante, porque o adolescente ele assume uma nova posição no sistema de relações sociais. Então, depender da classe social e das particularidades das condições objetivas, ou ele vai assumir uma atividade de trabalho ou uma atividade de estudo, ou os dois ao mesmo tempo, a depender do recorte de classe. Então, a adolescência é um período que é considerado a idade de transição da vida da adolescência para a vida adulta. Então, começa o planejamento dessa vida adulta. Uma mudança ali nas relações afetivas. O adolescente começa a se envolver afetivamente com outros jovens da mesma idade ou com outras pessoas. Tem as mudanças biológicas, as mudanças culturais, a inserção em novos grupos. Então, essa etapa ela é muito importante porque tem uma mudança daquele período de infância, adolescência, que passa a assumir novas responsabilidades que vai ser na vida adulta. Então, o que o Vygotsky vai trazer ali de particular desse período? Tem o desenvolvimento da autoconsciência. A autoconsciência é quando a pessoa reconhece suas volições, desejos, vontades, necessidades. E o adolescente passa, né, a desenvolver a formação de conceitos do psiquismo humano. Então, por exemplo, a criança, para ela pensar, ela lembra primeiro. E o adolescente, ele pensa para lembrar. Então, ele pensa por conceitos, categorias. Então, se você perguntar para uma criança o que é um cachorro, ela vai falar, lá na casa da minha avó tem o pituco ele morde a gente, o pituco brinca com a gente. O adolescente não, ele vai falar o cachorro é um animal. Ele já vai pensar por categorias e conceitos. O pensamento é mais complexo e abstrato. E aí eu pensei, né, na possibilidade da arte enquanto mediação, uma possibilidade ali, de transformação do psiquismo humano. Então a arte, dentro da psicologia histórico-cultural, dentro do materialismo, pode ser considerado um instrumento psicológico e no período da adolescência pode contribuir para mediar a organização do pensamento, a regulação da conduta, das volições e emoções. Então, segundo Lukács, né, que é um teórico também do materialismo, ele vai dizer que as vivências estéticas possibilitam, né, aprender a realidade de uma forma qualitativamente diferente, possibilitando a elevação da consciência de si e do mundo. Então, a pessoa passa a ler a realidade e atuar nela de uma forma qualitativamente diferente. Então, a pesquisa partiu nesse sentido, de trazer a arte como uma possibilidade para auxiliar no período da adolescência para os adolescentes. Bom, material e método. Foi uma proposta interventiva, né, pensada para atuar na metodologia de pesquisa participante, observação participante. Então, a finalidade da proposta era investigar como a arte pode impactar o psiquismo do adolescente. Então, compreender a importância dessas mediações estéticas para o desenvolvimento da autoconsciência desses jovens. Então, os procedimentos foram organizados da seguinte maneira: a apresentação da proposta. Então, aqui na cidade tem um grupo de teatro, tem também as oficinas que acontecem no CRAS. Então, no primeiro momento, eu tinha pensado em acontecer no CRAS, essa proposta interventiva. Então, eu ia apresentar a proposta de pesquisa, ver se é possível realizar entrevistas de forma individual com cada jovem, para depois começar a realizar o trabalho em grupo. Então, eu ia observar a participação, a atuação dele nas oficinas de teatro,
como eu sou psicóloga e não tenho formação em oficineira, eu ia apenas observar um outro profissional que é capaz de organizar essa atividade em grupo. E depois eu ia realizar rodas de conversa sobre o sentido do teatro na vida dos adolescentes. E realizar atividades sobre autoconhecimento para verificar se as atividades artísticas teve um impacto no psiquismo humano. E aí, no segundo momento, eu ia realizar análise desses conteúdos coletados no processo da pesquisa através de uma metodologia denominada núcleos de significação. Então, a partir da fala, né, do significado e sentido atribuído pelos adolescentes, eu ia identificar se houve ali um avanço no desenvolvimento, se a arte estava possibilitando a formação da autoconsciência. Então, como eu não realizei essa proposta interventiva, os resultados que eu trago hoje são divididos em dois momentos. Então, no primeiro momento, eu realizei uma revisão bibliográfica, verifiquei que há poucos trabalhos envolvendo arte, psiquismo humano, psicologia, história cultural e adolescência. E o segundo momento seria a proposta interventiva, que eu pretendo ainda realizar, mas com projeções futuras. Então, para finalizar esse trabalho, considerações finais. Foi o que eu trouxe no começo, que não pôde ser executada essa proposta pelas condições impostas pela pandemia, como isolamento social. Então, eu pretendo executar em outro momento, né, com mais flexibilidade e possibilidade de contato físico-social. Então, até o momento, né, de uma forma teórica, espera-se que a psicologia cultural possa contribuir para esse processo interventivo, para entender o desenvolvimento do psiquismo humano. E, além disso, acredita-se que esse referencial teórico nos fornece condições, subsídios teóricos e metodológicos para compreender e ler a realidade e intervir nela no sentido de transformá-la. Então, utilizar a arte como uma ferramenta mediadora e transformadora e potente para o psiquismo humano. E aqui são as minhas referências. Eu encerro a apresentação. Tá certo, parabéns pela apresentação, Gabriele. Agora, o espaço está aberto para algum questionamento, se sintam à vontade, né? Alguma contribuição. O Renato, por favor. Olá, bom dia, gente. Renata, Thalita, né? Thalita não. A Gabriela, na verdade, desculpa. Então, Gabriele, muito interessante essa sua apresentação, porque, assim, eu acho que, como o próprio Vygotsky, né, ele era um cara que se interessava muito pela arte e percebia que tinha um papel fundamental para a vida humana, né, para a psicologia e tal. E aí você traz um conceito que eu acho que também é muito interessante para a gente, que é o de catarse, né? E esse conceito, assim, eu não sei com tanta profundidade, mas pelo que eu entendo se refere a uma espécie de choque emocional, né? Ou seja, algo que vai fazer com que se revire alguma coisa dentro de nós, né? E isso possa provocar algum tipo de transformação. E aí você falou que você percebia que poderia haver, né, algum tipo de transformação nesse sentido das pessoas, dos sujeitos, indo até o teatro, né, lá da sua cidade. E aí assim, na minha cidade eu gostaria muito que tivesse assim, um teatro como tem na sua, né? Mas já que na sua tem, você pode ter esse contato, eu gostaria de saber um pouco melhor, assim, o que você tem, assim, de experiência indo nesse teatro, e outras pessoas que talvez você já tenha conversado ao ir nesse teatro, qual a relação que você percebe nesse contato com o teatro, com relação à catarse, né? Esse conceito que você trouxe. Bom dia, é Marcelo, né? O Renato. Renato. Renato, desculpa. Então, eu não cheguei a executar essa proposta. Ela foi um projeto de mestrado. Eu entrei com ela no programa e eu tive que modificar totalmente minha proposta, tanto que hoje eu estou
realizando uma revisão bibliográfica. Mas eu não cheguei a conhecer o grupo de teatro, né, porque não foi possível. Eu passei no processo seletivo, mas aí a pandemia começou a se intensificar e eu não consegui executar. Mas essa proposta está guardadinha e eu quero projetar ela no futuro próximo, pensando que a pandemia está diminuindo razoavelmente, né? E esse contato físico está sendo permitido novamente. Então, eu não presenciei, eu não observei, não tive essa experiência com o teatro. Mas, pensando na categoria Catarse, o Vygotsky vai falar sobre ela. Existem duas unidades, né? A catarse e a reação estética. O Vygotsky vai falar que a reação estética é o contato imediato com a arte, por exemplo. Quando você está assistindo uma apresentação, você é afetado, você chora, você se emociona, mas você talvez não tenha consciência do porquê você está sentindo aquelas emoções, né? E a catarse seria um conjunto de vivências estéticas que é possibilitado ao indivíduo, né, somado qualitativamente ao conjunto de vivências cotidianas. Então, a esfera estética vai transformar a esfera cotidiana. Então, a partir de um conjunto de vivência, a pessoa começa a perceber e a atuar de uma forma diferente. E essa atuação pode se dar nas relações sociais. Então, você tem mais consciência, você começa a ter consciência, né? Questões políticas, econômicas, sociais, de como funciona. É fazer uma conexão entre os motivos e objetos da atividade. Então, a consciência se eleva, ela se transforma no sentido mais intencional. Você percebe as relações de uma forma menos alienante. Então, seria nesse sentido a catarse. Ela possibilita essa ampliação da consciência. E aí o Lukács também vai trazer a catarse nesse sentido de elevação da consciência, né? Que a esfera estética se transpõe à esfera cotidiana. Seria nesses polos contraditórios. A Evelyn? É bem rápido, eu juro. É só para dizer que eu estou chocada. Gabriele entende demais de catarse, um assunto difícil, né? Complexo. E nossa, a forma como você expõe, Gabriele, é muito boa, muito legal, assim, sabe? A gente consegue entender, mesmo quem não tem pouco contato ou quase nada com o assunto, assim, a gente consegue, sabe? Pode não ter feito a pesquisa empírica, mas o teu aporte teórico tá ótimo, parabéns. Obrigada. É verdade. Né, os nossos desafios da pandemia, né, e agora com tudo que você já tem estruturado, acredito que a sua pesquisa vai ficar muito, muito bacana mesmo. Mais algum ponto, gente? Podemos seguir? Eu só queria verificar, porque a princípio eu não identifiquei aqui na sala, não sei se não está presente, quem vai apresentar aqui o segundo trabalho, que é Vygotsky, a experimentação do ensino de química. Eu não vi nem aqui, nem a Priscila, nem o Victor, nem a Célia Regina. Realmente é isso? Ou tem alguém que está... Não? Então, acho que esse trabalho, a princípio, não teve um representante. A Gabriele... Vai conseguir ficar com a gente, Gabriele? Mais um pouquinho? Não? Eu volto daqui a pouco, eu vou atender alguns pacientes e já volto. Tá bem, obrigada e parabéns pela sua apresentação. Eu que agradeço. Então, seguindo, a gente já vai para a terceira apresentação, que é a da Evelyn, né? Então, o título é Uma análise da operacionalização da política estudantil pela equipe CEPAI durante a pandemia. Então, a Evelyn Raquel Carvalho vai apresentar e ela desenvolveu, né, esse trabalho junto com a professora Maria Sara de Lima Dias. Pode ficar à vontade também. Só um minutinho. Já estou projetando aqui. Se precisar de um apoio. Tá. Compartilhando. Vocês estão vendo? Sim. A apresentação? Então, tá. Certinho. Então, muito bem. Então, bom dia a todos e a todas. Bom, o título já foi colocado, né?
Então, eu já vou direto para o desenvolvimento, mas só para complementar que eu sou doutoranda, né, do PPGTE, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né, e orientando a professora Maria Sara. Então, o contexto, né, da pesquisa nos traz, então, que até agosto de 2022, o Brasil contava com 682 mil mortes ocasionadas pela Covid. Então, a pandemia, né, tem deixou marcas permanentes e mais profundas, principalmente sobre a classe que vive do trabalho, segundo Antunes. Na educação, a pandemia também agravou problemas já existentes, né, como analfabetismo, evasão escolar. Já em 2019, 51,2% dos adultos com idade acima de 25 anos não tinham concluído o ensino médio. Então, esse aprofundamento às desigualdades, ele reforça a importância de políticas inclusivas na educação. O objetivo, então, dessa pesquisa foi identificar como se desenvolveu a operacionalização dessa política nacional de assistência estudantil pelas equipes da Seção Pedagógica, CEPAI, do Instituto Federal do Paraná, durante a pandemia de Covid-19. Essa política, então, que eu vou abreviar como PENAIS, ela foi criada, né, por um decreto em 2010 e ela visa a permanência no ensino superior e inclui os institutos federais, né, os IFES, na sua especificidade, né, sendo que eles atendem a partir do ensino médio e prioriza o estudante em vulnerabilidade. O PENAIS ele prevê 10 áreas estratégicas para a garantia da permanência, entre eles o apoio pedagógico, o recurso financeiro, a inclusão digital, a alimentação. E quando o PENAIS, né, ele é implantado na instituição de ensino, ele ganha o peso, então, de uma política de apoio ao estudante. Então, o meu contexto de pesquisa são os institutos federais, né, especificamente o Instituto Federal do Paraná, e essa instituição ela é criada a partir, então, de uma lei, né, em 2008, que também estabelece a criação da rede de educação profissional e científica e tecnológica. São instituições, né, de ensino técnico e tecnológico, especializado na educação profissional, e como eu já havia dito, eles ofertam esse ensino a partir, então, de cursos, né, do ensino médio até cursos de pós-graduação. Os institutos, eles se caracterizam, então, pela inclusão social e 80% de suas vagas já são reservadas para estudantes cotistas. Outros detalhes, né, é a territorialização, a valorização dos recursos locais, né, e o ensino integral. A Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis, CEPAI, ela está presente em todos os campi. Ela é composta pela equipe interdisciplinar, com psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, assistentes de alunos, entre outros profissionais. São responsáveis, então, pela operacionalização do PENAIS na instituição. Cada instituição ela tem autonomia para desenvolver, implementar, avaliar essa política. As equipes, então, elas realizam essas áreas estratégicas que eu já coloquei, né? Então, principalmente apoio pedagógico a todos os estudantes que demandem esse apoio para sua permanência e êxito escolar. Aqui apenas para mostrar para vocês, né, a capilaridade, então, dos institutos. São 38 IFs em todo o Brasil e 661 unidades. Cada pontinho desse verde, né, é uma unidade, né, um campus, né, da instituição. Aqui para mostrar para vocês alguns prédios, né, dos institutos federais, né, no Paraná. E aqui, para vocês terem uma ideia dessa questão da territorialização, é a localização, né, estrategicamente dos institutos localizados nas regiões mais periféricas. Então, por exemplo, né, aqui é Paranaguá, a região urbana de Paranaguá, tá? E o Instituto Federal, ele está aqui, ó, quase fora da cidade, próximo da estrada que vai em direção às praias, né, ao litoral. Então, o que eu estou trazendo para vocês é a parte, né, a primeira parte na aproximação com o campo empírico da tese que eu venho desenvolvendo. E
a nossa principal questão naquele momento foi identificar como os operadores desta política, do IFPR, viveram a pandemia. Então, optou-se pela análise da praxis do operador da política, enquanto aquele que a interpreta por meio da sua subjetividade. Os fundamentos teóricos e metodológicos se embasaram na teoria histórico-cultural de Vygotsky e também da epistemologia qualitativa a partir de Fernando González Rey. A teoria subjetividade ela é a chave para a interpretação dos sentidos e significados gerados pelos operadores da política e expressos pela linguagem. Então, a recolha da informação, né, ela se deu pela aplicação de um questionário online dirigido aos integrantes das equipes CEPAI dos 26 campos, né, e foi aplicado durante a pandemia. Os resultados indicaram 53 respostas de 23 campos. E aqui eu trago para vocês a seleção de 8 casos exemplares. Aqui eu organizei eles, né, os nomes, né, foram, então, guardados sob sigilo, e aqui eu codifiquei em nomes, então, de árvores e plantas. Também aqui especifiquei as funções, que são bem diversificadas, e as cidades, né? Então, são pessoas que trabalham em localidades diferentes. Então, de alguma forma, todos os participantes indicaram transformações em suas vidas profissionais e particulares durante a pandemia. Cada participante contribuiu com os sentidos subjetivos individuais da política e analisaram, então, a sua praxis na assistência estudantil em articulação com singularidades do seu território, da sua história de vida, dos fatores econômicos, sociais e culturais, ligados também à especificidade do seu campus. E implicaram, então, no modo particular de executar o penais. Então, foram praxis individuais, praxis dos grupos funcionais, praxis da CEPAI, né, de cada campus e também do próprio Instituto Federal. Então, são diversas possibilidades de interação entre esses sentidos subjetivos, individuais e sociais. Então, a análise da informação permitiu a organização de 3 categorias de análise empírica. A primeira é o penais e a atenção ao emergencial. Então, os sentidos subjetivos do penais, né, expressaram principalmente a dualidade, o penais enquanto auxílio financeiro e o penais enquanto acompanhamento pedagógico. Então, ambos, né, foram impactados, uma vez que o atendimento, todos passaram a ser virtualizados. Essa transformação, ela restringe o alcance do atendimento, impedindo que aqueles, né, que mais precisavam fossem atendidos. Então, isso dá para também ser analisado, né, conforme o Castel, pela dilatação das margens de integração, vulnerabilidade e desfiliação. Então, em que aqueles que estão dentro da zona de vulnerabilidade tendem a migrar cada vez mais para a zona de desfiliação, né, que se tornam, então, dissociados, supranumerários, né, excluídos. Então, aqui eu coloco para vocês o relato da assistente social Oliveira, que destaca a sua praxis, né, durante a pandemia. Por ser um contexto atípico e urgente, em que drasticamente vemos a ampliação das desigualdades e vulnerabilidades socioeconômicas, além do luto coletivo pelas mortes de tantas pessoas, a elaboração de medidas de assistência estudantil foi e está sendo conturbada. Buscou-se implementar o mais rápido possível, no limite dos trâmites administrativos, os processos para o repasse de auxílio aos estudantes. Temos vários estudantes com dificuldades de conexão, acesso às aulas síncronas, bem como as dificuldades de ordem material e necessidades básicas de muitas famílias que estão sem garantia de renda e trabalho. Assim, a execução do penais está sendo cada dia de uma vez e com uma novidade a cada dia. Isso, né, expressa, então, uma praxis que atende ao emergencial, aquilo que é visível, mas aquilo que, às vezes, não chega, né, por uma limitação de comunicação, de tecnologia, né, acaba mascarando situações também urgentes e necessárias. A outra categoria foi a precarização do trabalho. Então, na vida remota, a cadência do trabalho ela é alterada, ela é impulsionada pela visualização das mensagens, né, pelas respostas de e-mail, pelas reuniões, né? Então, os sentidos subjetivos sobre as transformações do trabalho são manifestos na percepção do descontrole da jornada, da comunicação fragmentada, das interações virtualizadas,
percebidas como mais frias e, consequentemente, mais fragilizadas. Então, a pedagoga Engá, ela coloca: realmente não reconheço mais a minha casa como um ambiente de descanso. A rotina do trabalho ocupa a maioria dos espaços. A mesa que antes era usada para o momento das refeições, agora é a eterna estação de trabalho. Então, são coisas que provavelmente todos nós, né, percebemos no dia a dia, durante a pandemia, que é essa transformação de um espaço que era físico em um espaço virtual e que se dá nas estruturas, né, privadas. Então, isso causou uma transformação, né, de várias dimensões, né, na vida dessa trabalhadora. Também soma-se nas respostas, né, de que novas demandas são exemplificadas, como a necessidade do suporte a um ambiente virtual de aprendizagem, orientações à participação em programas inéditos que foram lançados na pandemia, o apoio emocional ao estudante. Então, foram transformações também impulsionadas por novas realidades vividas pelo estudante e que também esses trabalhadores e trabalhadoras passam a ter que dar conta, né? Inclusive também superando questões como o desconhecimento do uso de plataformas, né? A indisponibilidade de recursos tecnológicos, enfim, foram várias transformações que foram citadas. Então, sazonal e esporádico, o trabalho remoto guarda peculiaridades que o tornam ainda mais prejudicial que o teletrabalho, uma vez que sua jornada em casa deve ser igual e realizada na empresa, além de desconsiderar remunerações adicionais para despesas domésticas. Enfim, é um trabalho que não foi planejado para ser executado em casa, né? E que, segundo Antunes, ele é muito mais prejudicial que o próprio teletrabalho, porque ele não tem, por exemplo, a preocupação, né, dessa remuneração adicional para as despesas domésticas. E a terceira categoria, já estou no final, o adoecimento físico e mental. Então, como cuidar do outro quando não se está bem? Então, insônia, ansiedade, depressão, alterações alimentares, intestinais, irritação, sentimento de frustração, foram alguns sintomas relatados pelos trabalhadores da CEPAI durante o trabalho remoto. Então, a Laranjeira, psicóloga, coloca: em março de 2020 foi muito difícil trabalhar. Acolher demandas de quem não estava bem, também não estando bem. Foi complicado. Foi um período em que a falta de informações e incerteza sobre a pandemia gerava muita ansiedade em todos nós. Nos primeiros meses da pandemia, tentei trabalhar, conciliando os cuidados da casa, a alimentação e os filhos de 3 anos, sem a ajuda de absolutamente ninguém. Foi extremamente estressante ter que participar de atividades síncronas e, ao mesmo tempo, ter que cuidar do meu filho. Adoeci, tive um problema grave de coluna que me levou até a emergência. Então, a gente percebe a subjetividade pelas expressões, né? É muito difícil, complicado, eu tentei. E, assim, a gente percebe o próprio relato ali que foram pessoas que estavam extremamente fragilizadas e preocupadas com a incerteza e com também os impactos, né, do isolamento social, de você não poder contar com mais ninguém. Então, esse trabalho, né, repentino, né, que surge em casa impacta significativamente a subjetividade dos trabalhadores, mudando a significação do trabalho em termos psicológicos, sociais, a relação familiar com colegas de trabalho, o tempo e o espaço doméstico, né, assim como o uso das tecnologias. Então, respondendo à pergunta de como as equipes CEPAI do IFPR realizaram a praxis do PENAIS durante a pandemia de Covid-19, a gente constatou, então, que o PENAIS foi realizado por uma praxis de um implementador fragilizado, consubstanciando-se em uma praxis fragilizada. Então, esse aspecto transformador da praxis ele foi limitado pelos diversos fatores indicados nas categorias, né, empíricas configuradas. O contexto pandêmico, somado às transformações do trabalho, que passa a ser realizado de modo remoto, evidenciaram antigos problemas, como a falta de acesso a serviços públicos, a falta de equipamentos tecnológicos, de conhecimentos para operá-los, a ausência de conectividade e a precarização do trabalho. Então, o próprio fazer é colocado em xeque, frente a um trabalhador que passa a vivenciar diversos papéis sociais ao mesmo tempo, em condições nunca vividas. Mas em que pesem, né, os limites descritos, os resultados reforçaram também a importância das equipes CEPAI na garantia da permanência e do êxito estudantil, em especial aos institutos federais, né,
por serem alunos caracterizados pela vulnerabilidade, e indicaram que o setor configurou-se como elo entre a comunidade acadêmica e a instituição de ensino. Então, aqui as bibliografias, e é isso, muito obrigada. Excelente, parabéns pelo trabalho. A gente que acompanha, né, o desafio da sua pesquisa, parabéns mesmo. E eu gostaria de abrir, né, para questionamento, quem gostaria de contribuir. Sempre bacana olhar externo, né, para a nossa pesquisa. É uma pesquisa bastante complexa nesse sentido e que eu vejo muito importante no momento que vivenciamos e que se estende para o momento atual, né, Evelyn? Você que está próxima desse processo. E o que você tem percebido nesse sentido, né, depois de todo esse processo da pandemia, agora com essas questões que temos vivenciando atualmente, a extensão desse impacto, né, com esses profissionais que trabalham diretamente necessitando aí no apoio da vulnerabilidade, mas também vivenciando a sua própria vulnerabilidade. Olha, Renata, eu percebo assim, né, que naquele momento, né, eles expressaram assim muitas fragilidades, era um espaço para eles falarem, né, e mesmo que naquele momento era um questionário, mas eles expressaram muitas preocupações, né, com o retorno, né. E depois, né, no segundo momento que eu ainda estou fazendo agora, o que esse retorno representa, né? E como é que esse trabalhador retorna, né? Então, assim, porque assim como os estudantes foram afetados, né, os trabalhadores também foram afetados. Então, os atendimentos, eles entraram no choque, né, porque eles não foram planejados para ser virtualizados, né? Então, assim, até essas questões que o Penais ele se propõe a fazer, esse atendimento, com o atendimento virtualizado, também foram muito limitados. Então, assim, houve esse questionamento, né, do psicólogo que não tem contato com a expressividade do estudante, né? As comunicações entre trabalhadores também via planilha. Tudo isso foi impactado, né? Então, assim, hoje é um retorno aos poucos, mas, assim, os estudantes, por exemplo, hoje se comunicam muito mais virtualmente, mesmo estando na instituição. Eles preferem, às vezes, fazer esse atendimento virtual, né? E assim, trabalhadores também cansados, impacientes, né? Já, assim, os primeiros 6 meses manifestando sofrimentos também, e muitos afastados, né? Afastados já, porque, assim, com muitas sequelas mesmo, sabe? Corporais, emocionais, desse trabalho, né? Remoto, sabe? E a minha subjetividade também, ela foi muito afetada, assim, porque a gente também foi estudante de modo remoto, né? Sim. E fazer um trabalho, né, toda uma pesquisa de modo remoto é diferente quando ela não é desejada exatamente, né? Então, quando eu vejo os meus relatos, eu também me emociono, às vezes, na pesquisa. Que aí vem todo aquele olhar do Gonzalez sobre a neutralidade nesse processo, né? A gente está envolvido de forma direta. A Thalita? Eu queria só fazer um comentário, achei muito pertinente a pesquisa da Evelyn, né? Ela traz um recorte bem específico, mas que, se a gente for pensar bem, aconteceu em várias outras relações de trabalho, em outros tempos e outros espaços, né? E aí eu acho que quando ela traz que essa nova forma de se relacionar com o trabalho muda, né? Tem uma alteração nesse momento pós-pandemia, se é que a gente pode chamar assim, né? A gente percebe que é uma nova relação com o trabalho, né? Uma relação mediada aí por umas questões bem particulares de tecnologia, mas também mediadas por como a gente significou isso, né? A partir desse momento que a gente viveu.
Eu sou professora dos anos iniciais, eu trabalhei um momento remoto, né? Então, muitas das aflições ali daqueles profissionais também foram as minhas aflições, né? E retornar para a escola, e retornar com os alunos, e retornar ao processo de aprendizagem também tem muito disso, né? Da gente entender esse novo momento, né? Da relação do ensino, do processo de aprendizagem, enfim, acho que era só mais esse comentário mesmo. E o que eu acho interessante, Thalita, é que assim, a gente, quando coloca ali na pesquisa essa questão das jornadas de trabalho, né, que se cederam, né, essas jornadas foram significadas de formas diferentes pelos homens e pelas mulheres da pesquisa, né? Então isso é um dado interessante também, né? E outra questão é a extrapolação desses horários de atendimento, não era só pelos estudantes, pela instituição também. Colocada em outras falas, sabe? Que também houve esse extrapolamento de horários, né? Essa coisa de não existir mais fim de semana, feriados. Então, foram muitas coisas que foram modificadas por ser remotamente também. Ok. Mais algum ponto? Senão a gente já continua até com a Thalita. Tudo bem? Então, a Thalita vai apresentar o trabalho, as tecnologias e a sua relação com a consolidação da atividade de estudo e aprendizagem. Então, é a Thalita Regina dos Santos Ferreira. Se precisar também de algum apoio, é só nos avisar, mas sinta à vontade para a projeção. Eu acho que vai dar certo. Uhum. Tá aparecendo para vocês? E deu certo, tá certo. Ai, que ótimo. Então, primeiramente, bom dia a todos, né? Reitero a minha fala no começo, quando eu estava falando com as meninas aí. É um prazer poder participar agora com uma apresentação de trabalho nessa conferência. Gosto sempre de marcar um pouco o meu lugar de fala, né? Eu sou professora dos anos iniciais do ensino fundamental, sou professora servidora pública municipal, e também sou psicóloga clínica, da abordagem histórico-cultural. Esse tema, ele surge muito das minhas inquietações enquanto professora, enquanto estudante da teoria e principalmente enquanto estudante dos aspectos do desenvolvimento humano, principalmente o desenvolvimento da infância. Então, eu tenho estudado um pouquinho de maneira um pouco mais aprofundada a atividade de estudo e eu acho que dialogando um pouco daquilo que eu falava ali comentava com a Evelyn, né? Vem mais dessa inquietação mesmo, né? De como essas tecnologias elas alteraram a relação da aprendizagem, a relação do ensino e como ela impacta no desenvolvimento da atividade de estudo. Então, a ideia dessa pesquisa foi articular um pouco a prática pedagógica, os conhecimentos aí na área da psicologia histórico-cultural. Eu começo, então, trazendo um pouquinho do conceito de aprendizagem. Na escola, né, falando do senso pedagógico, a aprendizagem ela é entendida de diversas formas. E uma delas, eu acho que é a que mais, de repente, incomoda, entre aspas, seria a relação que a aprendizagem estabelece com o ensino, no sentido de ser uma marca naturalizada, como se o aluno aprendesse naturalmente. Numa perspectiva histórico-cultural de desenvolvimento, a gente vai entender que a aprendizagem ela tem dois movimentos. Um movimento que é o movimento da dimensão biológica, que é a capacidade que essa criança desenvolve para o processo de aprendizagem, mas também a forma como ela aprende, que não é biológica, mas é um resultado das condições concretas da realidade de vida dessa própria criança. Então, a aprendizagem ela não é um fenômeno natural, não vai acontecer naturalmente, não é dada a priori no desenvolvimento infantil e nem no desenvolvimento humano. Ela é resultado dessa dialética entre aquilo que é dimensão biológica e aquilo que é dimensão social. Então, existe aí uma relação entre esses dois aspectos. Se a gente for pensar sobre situação concreta de desenvolvimento, eu trago, então, na pesquisa, a escola como uma possibilidade, um dos espaços em que
existem diversas situações sociais do desenvolvimento que promovem ali desenvolvimento e aprendizagem. Por quê? Porque a escola é um espaço de mediação, né? E tem vários fatores ali que são mediadores para que o processo de aprendizagem e para que o desenvolvimento aconteça. Um desses processos mediadores são as ações dos profissionais da educação. Então, todas as ações pedagógicas, elas promovem ou deveriam promover mediação suficiente para que o processo de aprendizagem se instaure, né? Nesse sentido, então, essas ações pedagógicas, a gente pode entender que elas são responsáveis por uma nova formação guia do desenvolvimento, que, no caso aí dos primeiros anos do ensino fundamental, seria a atividade de estudo. Eu acho importante entender que na educação infantil, a criança ela vive um outro momento, um momento de experimentação, de vivência coletiva, e que quando ela faz a transição da educação infantil para o ensino fundamental, tem uma ruptura nesse momento de experimentação. E essa ruptura é marcada por essa posição que a criança assume frente à sociedade. Então, ela deixa de ser criança lá na educação infantil e passa a ser criança na atividade de estudo, ou seja, ela passa a ser estudante. Essa modificação aí dessa posição que a criança assume é uma situação social que pode instaurar uma atividade de estudo. Então, a atividade de estudo é aquela que vai representa a principal forma de relação da criança com os conhecimentos e com o mundo. Então, os conhecimentos antes entendidos como conhecimentos espontâneos, a partir da atividade de estudo e do desenvolvimento das ações pedagógicas dos profissionais, ela vai sendo entendida como conhecimentos científicos. E aí, a partir disso, temos lá no final da adolescência inicial, adolescência final, o desenvolvimento do pensamento por conceitos. Bom, mas então qual que é a relação de tudo isso com a tecnologia? Então a gente tem a escola, a aprendizagem e todos esses processos mediados agora, eu acho que há muito tempo, mas agora mais fortemente marcado pela tecnologia. Então, para essa proposta, eu trouxe a tecnologia como uma produção sócio-histórica inseparável da ação humana, ou seja, como uma dimensão cultural. Por que isso? É preciso entender a tecnologia como dimensão histórica, porque ela é fruto da ação do homem sobre o mundo. E quando a gente entende isso, a gente vai entender um pouquinho que esse contexto ele vai permitir que a gente se relacione de novas formas com o mundo. E a partir disso, a gente vai entender também que permite a criança se relacionar de outra maneira com a atividade de estudo, com as suas atividades. Ou seja, a tecnologia altera a forma como a atividade de estudo ou as outras atividades e guias do desenvolvimento vão se consolidar ao longo da história do sujeito. E aí acabam alterando também a apropriação e a consolidação das funções psíquicas superiores. Então, por esse motivo, a gente tem ali internalização de signos e instrumentos que vão acontecer nas atividades coletivas e depois nas atividades individuais. Então, nessa era mais tecnológica, a internalização, esse processo de internalização também altera o processo de aprendizagem. Trouxe como exemplo, então, uma criança que teve situações concretas de desenvolvimento bem potencializadoras. Teve contato com instrumentos tecnológicos que alteraram um pouco a sua relação com os objetos do conhecimento. E aí, quando ela vai para o primeiro ano do ensino fundamental, ela tem essa mudança de posição social. Ela se torna um estudante. Vem a pandemia, e essa pandemia vai alterar as formas dessa criança aprender. Lembrando que a aprendizagem, na perspectiva histórico-cultural, ela é entendida como a relação dialética entre a capacidade de aprender e a situação concreta do desenvolvimento. Se eu tenho uma situação com várias vertentes tecnológicas, então isso vai influenciar na capacidade dessa criança, na habilidade dessa criança de aprender. Então, essa atividade de estudo aí do primeiro ano do ensino fundamental, ela vai sofrer toda a interferência dessas apropriações tecnológicas. Essa criança,
e todas as outras que tiveram esse contato vão passar a se relacionar de uma forma diferente com o processo de aprendizagem. Assim, os profissionais da educação, vão passar a se relacionar de uma forma diferente com a aprendizagem. Qual que é o efeito disso? Tem um distanciamento e uma fragmentação dos conteúdos escolares. Então, qual que é a proposta para os profissionais da educação? Eles vão integrar, reaproximar e reconectar os estudantes com os conteúdos escolares que foram sistematizados. A partir do que, né? Então, a proposta é a inferência na zona de desenvolvimento proximal. Então, assim, sobre zona de desenvolvimento proximal, eu acho importante ressaltar, né, que no primeiro ano do ensino fundamental, a criança não está no nível de desenvolvimento potencial para a aprendizagem da leitura e da escrita. Por que isso é importante? Porque, às vezes, a criança já nasce, né, tem lá os recursos tecnológicos de casa, a TV, o computador, o celular, ela consegue fazer algumas pseudo-leituras. Mas essas pseudo-leituras, por exemplo, ligar a TV, saber onde está o Netflix, procurar a imagem do seu filme preferido, isso são pseudo-leituras, mas que não foram mediadas. Se não tem mediação, não tem aprendizagem. Se as atividades relacionadas ao uso da tecnologia não têm mediação, elas não vão favorecer desenvolvimento. Porque o que favorece o desenvolvimento? Ações intencionais, mediadas, que vão alterar as características psicointelectuais da criança e da sua personalidade. Então, a gente tem como proposta, né, uma proposta para a gente pensar um pouquinho na zona de desenvolvimento proximal, pensando sempre que tem um nível de desenvolvimento real, que é quando a criança ela sabe utilizar os recursos, e aí eu abro esse espaço e penso também nos profissionais da educação nesse momento de pandemia, naquilo que eles vivenciaram, né? Então, a gente sabia utilizar os recursos, a gente queria chegar na utilização dos recursos de uma forma crítica, potencializadora de desenvolvimento e aprendizagem, mas para isso a gente precisava dessa inferência nessa zona de desenvolvimento proximal, que são as ações pedagógicas dos profissionais da educação, com base na reflexão, ação e reflexão. Então, como é que a gente faz isso com a criança, né? Então, a criança sabe usar, eu reconheço isso nela, sei que ela tem utilização técnica disso. Então, eu vou ensinando ela algumas outras coisas, propondo reflexões críticas a respeito do uso da tecnologia. Quando que a gente pode usar? Para que a gente pode usar? Eu vou instrumentalizando ela com os conhecimentos técnicos que ela já tem para o uso disso a partir do seu próprio processo de aprendizagem. Então, a criança sabe usar o celular. Então, lá na escola, né, as escolas que tem, eu sei que da rede municipal de Curitiba a maioria tem, eu uso, então, os computadores para auxiliar essa criança numa pesquisa. Eu vou ajudando ela, instrumentalizando ela a utilizar esses recursos de uma maneira que auxiliem ela no seu próprio processo de aprendizagem. E aí, assim, né, o objetivo é que a partir dessa instrumentalização, reflexão, ação, reflexão, a gente possa chegar no nível de desenvolvimento potencial, que é utilizar esses recursos de forma crítica, potencializando o desenvolvimento e a aprendizagem. Tudo isso com o objetivo do quê? De superar esses conhecimentos mais imediatos, né, nos dados pela tecnologia o tempo todo, e consolidar isso em conhecimentos mediados, né, para fazer o reconhecimento das repercussões desse desenvolvimento nas funções psíquicas superiores e favorecer a consolidação do pensamento por conceito. Então, qual é a ideia geral, né? O que se considera, então, ao final dessa pesquisa? Que a tecnologia ela altera a relação das pessoas com o mundo e, por isso, ela vai impactar o desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Nós somos seres históricos, e por sermos seres históricos, a mudança do mundo vai impactando no nosso desenvolvimento. E por que não vai impactando no desenvolvimento da memória, da atenção, da percepção? Né? Então, a gente precisa fazer o reconhecimento disso. Compreender e reconhecer a dimensão histórica da tecnologia. Né? Então, compreender a dimensão histórica da tecnologia é exatamente para isso, para a gente compreender que a tecnologia não é de todo má,
né? Que ela tem algo que é muito importante, que pode ser potencializado desde sempre nas relações de ensino-aprendizagem que a gente desenvolve com as crianças. Pensar sempre que as ações pedagógicas mediadoras são aquelas que constroem o significado cultural da tecnologia e reconhecem o seu impacto no processo de desenvolvimento, né? Então, trazer a tecnologia para dentro de sala de aula, trabalhar isso com as crianças, favorecer essa potencialidade da atividade de estudo são funções aí das ações pedagógicas mediadoras, né? E, assim, favorecer as formas de consolidação da atividade guia atreladas à realidade concreta, né? Então, por que não a gente pensar na atividade de estudo relacionada a esse momento tecnológico que a gente está vivendo, né? E, assim, superar as posturas mais individualizantes e ahistóricas, né? Quando a gente desconsidera os processos de tecnologia, a gente está desconsiderando ou considerando, né, posturas que são individualizantes, que são ahistóricas. Do tipo do discurso que a gente escuta muito na escola, mas o aluno sabe procurar vídeo no YouTube, mas não sabe ler, né? Mas ele não vai saber mesmo, né? O vídeo no YouTube não foi uma mediação intencional como processo de aprendizagem, mas a gente pode tornar isso intencional com o processo de mediação de aprendizagem a partir das nossas práticas e mediações pedagógicas. Bom, acho que isso era um pouco da pesquisa. Aqui estão algumas referências. Agradeço novamente pela oportunidade e fico aberta para a discussão. Parabéns, Thalita, muito bacana também a sua temática atual. É bem sintonizada com todo o processo que a gente estuda dentro do PPGTE, essa visão mais crítica com relação à tecnologia. E gostaria de abrir aqui os demais participantes, contribuições. Renato, por favor, Renato. Então, por coincidência, essa semana eu acabei também fazendo uma intervenção com estudantes, né, de uma escola, a partir de uma disciplina que eu tenho de processos grupais, né, na faculdade, e assim, a gente percebeu, quando a gente foi lá na escola, né, assim, primeiro, antes de tudo, né, parabenizar aí pela pesquisa, né, e tudo. E aí a gente percebeu, indo na escola, né, que tanto o diretor como a professora com quem a gente conversou, né, eles tinham essa demanda, né, essa questão do uso dos celulares dentro da sala de aula, só que de uma forma que não contribuía com o andamento do processo de ensino-aprendizagem, né? E aí eles viam isso como uma demanda e tudo, e a gente foi trabalhar em cima disso, né, com esses jovens, conversar, fazer roda de conversa, né, e etc. E a gente percebeu, né, na fala dele, dos jovens, né, quando a gente estava com ele, dos estudantes e tal, que eles percebiam que os celulares, né, as tecnologias eram realmente assim vamos dizer assim, uma faca de dois gumes, né, que tinha esses lados negativos e tinha um lado positivo, e que eles entendiam, né, que os jogos poderiam atrapalhar você jogar dentro da sala de aula, escutar música, fone de ouvido dentro da sala de aula, enquanto também se falava que poderia se usar aqueles celulares para contribuir, né, com a educação ali. Mas o que eu percebi foi mais com relação à escola. Porque, assim, os profissionais da escola, eles percebiam que havia essa demanda, né, mas eles parece que não sabiam muito bem como lidar com essa demanda, sabe? Acho que minha pergunta é nesse sentido. O que você também observa com relação a essa educação digital hoje em dia, né, nas escolas que você tem acesso e etc. Essa educação digital hoje em dia, como é que os professores e a gestão está conseguindo lidar com isso? Porque nas pesquisas que eu fiz,
no Brasil é quase inexistente essa educação digital, né? E a gente sabe da relevância que isso tem. Como é que você enxerga isso com relação aos profissionais? Olha, Renato, eu percebo que existe muita resistência em relação ao uso da tecnologia. A gente vem de um processo histórico escolar em que o professor precisa dominar, né? Essa é a verdade. Né? A gente vem mudando agora o paradigma que o professor não domina mais, né? A gente está ali na construção. E aí eu acho que nesse sentido de dominar, a gente vem de um processo educacional que dominar significa que eu preciso ser a autoridade máxima. Quando eu insiro o celular na minha aula, eu perco a autoridade para o celular? Será que é isso? Né? Eu acho que não é isso. Né? Quando eu insiro uma tecnologia na minha aula, eu preciso ter essa percepção de que eu preciso ensinar o meu aluno a usá-la com autonomia, né? Porque eu acho que é disso que a gente está falando. A gente vive a época das fake news, né? Se o meu aluno aprendeu a usar com criticidade mínima o equipamento, a tecnologia, minimamente ele não vai ser afetado por isso. Então, o que eu percebo dos profissionais ainda é muita resistência em relação a isso. E eu digo dos profissionais como um todo, e digo até de mim como pesquisadora mesmo, né? Como pesquisadora e como professora. Às vezes é difícil a gente inserir uma tecnologia na aula por medo, por receio de perder esse controle, né? Esse domínio. Mas é necessário. Eu acho que tudo é em doses homeopáticas. Eu acho que é aquilo que eu falei, né? Inserir na zona de desenvolvimento proximal, primeiro com o próprio professor. Né? Então, eu sei usar? Sei. E agora? Como é que eu faço reflexão, ação e reflexão? Como é que eu faço uso, reflito sobre isso, uso e reflito de novo se foi isso, né? Para a gente chegar no nível de desenvolvimento potencial. Eu acho que diz muito disso, assim, né? Dessas relações que o próprio profissional, a própria gestão precisa estabelecer com isso, para depois a gente conseguir fazer isso com os alunos, né? E principalmente aí no período de adolescência, que tem pensamento por conceitos já desenvolvidos, né? Então, eu acho que é primeiro mudando a nós mesmos para conseguirmos mudar as percepções dos alunos, né? De onde você é, Renato? Como? De onde que você é? Não, eu sou aqui do Ceará, sou do interior do Ceará, Iracema. Bacana. Virgem dos Lavos de Mel, aquela coisa toda. Muito bom, né? Essas conferências a gente consegue trocar com pessoas. Vocês são de onde? Eu sou de Curitiba e a Thalita também aqui, né? Eu trabalhei. Que bom a gente tá aí nesse diálogo, né? Entre regiões e tal, diferentes. E assim, é um prazer também estar aqui, poder assistir, né, todas essas pesquisas maravilhosas que vocês estão fazendo e compartilhando com a gente, porque é uma coisa ainda que eu percebo com relação à psicologia histórico-cultural, que tem poucos eventos acontecendo, né? Verdade. Mas que bom que eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês, que estou tendo, né, de estar aqui com vocês hoje, para escutar e saber que está acontecendo várias pesquisas nessa perspectiva, né? Que me interessa muito. Muito obrigado. Verdade. É uma grande iniciativa aí da professora Maria Sara, ela, né, nos agrega bastante e faz com que a gente consiga trocar de forma mais ampla, né, com vários pesquisadores também. Mais algum ponto com relação à pesquisa, né, a apresentação da Thalita? A Evelyn, por favor, Evelyn. Eu tenho que me controlar, porque senão eu fico falando demais. Mas eu achei interessante a pesquisa da Thalita, né? E assim, sobre essas questões do potencial educacional, né, pelas tecnologias, né? A primeira imagem que me vem quando eu lembro daquele período, né, são as criancinhas pequenininhas dentro do X, né? Porque eram tipo vários X, as criancinhas ficavam ali, né, com as suas carteiras bem separadinhas, né? E bem pequenininhas, crianças, e ali já, né, naquele padrãozinho da sala de aula. E quanto essa interação ela foi afetada mesmo, né? Porque eles não são a criança expressão, né? A criança aperta, ri, brinca, né? Faz, enfim, não tem essa padronização que o isolamento ali, né, materializado no X, né, pretendia, né? Então,
eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa interação, se você chegou a investigar na tua pesquisa, como é que ficou essa interação também com a casa da criança, sabe? Porque eu percebi, pelo pouco que eu vi, né, essa dificuldade porque a criança se comunica, ela se interage, ela aprende interagindo, né? Então, assim, essas casas, pensando numa casa, por exemplo, com extrema vulnerabilidade, né, que tudo acontece na cozinha, né? A televisão, a sala de aula, tudo ali naquele espaço, né? E as várias intervenções de ruídos e tudo ali. Aprender atenção é extremamente complicado, né? Então, se você abordou em algum momento essa complexidade do meio, né? Porque já que para Vygotsky o meio é fundamental, né? Então, seria só uma inquietação que veio para mim. Então, Evelyn, na verdade, durante a realização dessa pesquisa, não teve... eu não tive essa percepção, né, de explorar um pouquinho mais aí das questões do meio. Mas você me trouxe uma lembrança e eu vou te relatar da minha experiência enquanto profissional, né? Quando nós voltamos para a escola. Eu acho que essa frase fica muito marcada para mim, né? Como que foi o retorno para a escola? Eu trabalho na Rede Municipal de Ensino de Curitiba, não teve aula online comigo e com os meus alunos, né? Então, nós não tivemos esse contato. Então, eu não tive acesso à casa dos alunos, eu não tive acesso ao espaço dos alunos. Foi uma entrega de atividade remota, né? Eles assistiam videoaula, mas com outros profissionais, não era eu como profissional. E quando nós voltamos para a escola, a inquietação dos profissionais era como vai ser agora? Né? Eu passei 1 ano sem ter contato com esse aluno e agora que esse aluno volta para mim. Como que é isso? Então, acho que essa era a nossa maior inquietação, assim, né? Nesse sentido de... quando você falou do X, eu lembrei das carteiras que tinha, uma podia sentar, a outra não podia sentar, uma podia sentar e a outra não podia sentar, né? E daí a gente pensou muito nisso, né? De como era para essas crianças retornar para a escola. Então, o que foi feito nesse primeiro momento do retorno nem foi conteúdo, foi acolhimento. Né? Então, a gente ficou ali 1 mês acolhendo as crianças, ouvindo o que eles tinham para falar, pensando nisso, né? Entendendo um pouco se quem teve acesso, porque tem isso também, né? Eu trouxe uma pesquisa falando de quem teve acesso, quem não teve. Tá? Então, quem não teve acesso, como é que foi? Né? Quem perdeu esse acesso à tecnologia, como é que foi? Né? Então, na pesquisa em si, não tem esse recorte relacionado ao meio, né? De como foi essa relação que a criança estabeleceu com o meio ao longo da pandemia. Mas, na prática, tem bastante coisa. Né? E principalmente de negação de direito, né? Eu acho que é de negligência familiar. Eu acho que essas são as questões assim que mais foram afetadas aí pelo período da pandemia e que não foram abarcadas dentro, né, enfim, aqui da pesquisa ou de outras questões de tecnologia. Né? E aonde não tinha tecnologia, como é que se desenvolveu o processo de aprendizagem? Se desenvolveu ou não se desenvolveu? Eu acho que são outras inquietações que acabam ficando aí, né? Quando a gente vai fazer a pesquisa, a gente faz um recortezinho daquilo que a gente consegue falar. E ficam outras inquietações aí, enfim, para serem discutidas e pesquisadas para outros momentos. Muito obrigada. Registrando que eu sou de Paranaguá, litoral do Paraná. Se eu nadar bastante, eu chego lá no Renato. Pode vir que eu estou aqui esperando. Bacana. Então, dando continuidade para a apresentação do último trabalho, parabéns, Thalita, a gente agradece, muito bacana, né, a sua apresentação. E vamos, então, para o título, que é Educação Alimentar no Ensino Fundamental 1, com base na teoria histórico-cultural. Então, Gabriel Silva Gomes, Bianca da Luz Pereira, a Beatriz Nascimento de Moraes e Joaquim Fernando Mendes da Silva. Acredito que é o Gabriel que vai apresentar. Então, fique à vontade também. Se precisar de algum apoio, também estamos aqui para dar o suporte. Deixa eu compartilhar a tela aqui, ver se eu consigo. O Gabriel é de onde, Gabriel? É do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tá indo aí tudo certinho, né, a apresentação? Tá certinho. Tá legal. Então, vou começar.
Bom dia, né, a todos e todas. Meu nome é Gabriel. Eu sou aluno de licenciatura em Química da UFRJ. Eu faço parte do Laboratório Didático de Química, que é o LADQuim, do Instituto de Química da UFRJ. E eu estou aqui para apresentar esse trabalho, né, que foi feito por mim, pela Beatriz e pela Bianca, orientados pelo professor Joaquim, né, que se chama Educação Alimentar no Ensino Fundamental 1, com base na teoria histórico-cultural. Então, assim, a gente pensou esse trabalho, né, que a gente realizou em uma escola, né, em base da teoria histórico-cultural, né, ou seja, interpretando os indivíduos, aqueles alunos, como seres historicamente e culturalmente constituídos, né, e que a apropriação da cultura, a apropriação do conhecimento historicamente construído pela humanidade é o que vai, né, acarretar no desenvolvimento, né? Só que se a gente fala de desenvolvimento num contexto pedagógico, que é o contexto desse trabalho, é muito importante a gente pensar também em aprendizagem, que seria o processo que precede o desenvolvimento, né? O processo que possibilita que o desenvolvimento aconteça. Então, no contexto de uma aula de ensino de ciências, a aprendizagem dos conceitos científicos, né, a apropriação desse conhecimento da ciência, né, seria o que vai possibilitar o desenvolvimento dos alunos, né? E quando eu falo em desenvolvimento, eu quero dizer o que o Veresov vai definir como desenvolvimento, que é a reorganização qualitativa do sistema de funções psicológicas superiores. Então, se na aula você cria condições para a mobilização dessas funções psicológicas superiores, né, aí você pode possibilitar o desenvolvimento, né? O detalhe é que essas condições e o próprio desenvolvimento em si, como ele se dá, não são iguais para todo mundo, né? E aí que entra esse fator da Perezhivane, né, que tem a ver justamente com o fato de que a mesma situação social, a mesma influência social, vai afetar pessoas diferentes de maneiras diferentes, né, baseado nas vivências individuais de cada uma dessas pessoas, baseado na maneira que elas vivenciam aquela situação social, em que componentes daquela situação social elas vivenciam mais intensamente, né? Então, se eles vivenciam essa situação de uma maneira que o Veresov vai dizer que é dramática, né, no sentido de que haja uma colisão dramática entre a dimensão social e a dimensão individual, né, e que isso seja influenciado pela Perezhivane, influenciado pelas vivências dessas pessoas, né, e isso vai acarretar nessa reorganização qualitativa de funções psicológicas superiores, que é o desenvolvimento, né? Então, para esses alunos que ocorreu esse processo, aquela situação social seria uma situação social de desenvolvimento. Então, esse trabalho a gente propôs como parte do projeto de extensão do LADQuim, que é o projeto A Química em Tudo, né, para uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental 1, né, uma aula de ciências, desse tema da alimentação saudável, né, e a gente queria justamente criar as condições para uma situação social de desenvolvimento, né, a partir de um problema que a gente apresentou para eles, que eles teriam que solucionar colaborativamente, né, e que esse problema expressasse a vivência de cada aluno acerca dos seus hábitos alimentares. A gente dividiu a turma em grupos, né, cada grupo tinha a presença ali de 2 mediadores, que eram extensionistas do projeto, do LADQuim, né, a gente utilizou, e esses mediadores eles estariam ali para conduzir as discussões que seriam feitas, né, e a gente utilizou uma história em quadrinhos dialógica, que é essa imagem da esquerda, e é uma história em quadrinhos, a gente levou impresso, né, um para cada aluno, e ela realmente é uma história que tem esses personagens, que era o paciente que está com problema de saúde por causa de uma alimentação ruim, e a médica que atendeu ele. E esses personagens vão dialogando com os alunos nessa história, né, eles vão respondendo nesses espaços indicados, mas principalmente vão discutindo em grupo, né, e tudo isso mediado pelo extensionista, né. Então, essa história em quadrinhos, ela começa questionando ele sobre o que é uma alimentação saudável, e aí, a partir disso, eles vão montar um cardápio que eles consideram saudável para esse paciente, né? O modelinho do cardápio, essa imagem aí mais à direita. A gente levou algumas imagens recortadas de alimentos de café da manhã, né? Levamos várias imagens, eles teriam que montar esse cardápio que eles consideravam saudável para esse paciente. Então, depois, continuar a história em quadrinhos, a médica diz que o paciente está com anemia, né, perguntado para eles se eles sabem o que é anemia, o que causa anemia, né, e praticamente todos eles sabiam, né, isso muito por causa da vivência que quase todos eles compartilharam, que era da mãe obrigando a comer feijão,
né, porque o feijão dá ferro, combate a anemia, né, então depois eles analisavam os rótulos de alguns alimentos que a gente levou para verificar a quantidade de ferro nesses alimentos, né, por quê? Porque aí, posteriormente, no fim da atividade, eles vão propor uma mudança nesse cardápio que eles construíram. Essa mudança baseada nessa análise da quantidade de ferro, sabendo que o paciente estava com anemia. E depois a médica vai dizer que o paciente também está com glicose alta no sangue, com intestino, né? Na questão da glicose, novamente, quase todos os alunos sabiam que isso significava, né, você ter muito açúcar no sangue, né, nas palavras deles. E, de novo, pela vivência de que muitos compartilharam, de que tem familiares com diabetes, né, e aí eles novamente realizavam essa análise dos rótulos, só que dessa vez, né, olhando a quantidade de açúcar daqueles alimentos. E na questão do intestino preso, era realizado um experimento que que eles mesmos faziam, um experimento simples, né, para verificar a diferença que um saquinho de aveia e um saquinho com biscoito recheado absorvia de óleo, para associar aquilo com a quantidade de fibras desses alimentos e associar isso com o bom funcionamento do intestino. E aí, no final, eles reconstruíam esse cardápio, né, baseado em todas essas discussões. Então, aí, como resultados dessa atividade que a gente pôde propor, né? Primeiro que a construção inicial do cardápio, eles já demonstraram bastante conhecimento já sobre o que é uma alimentação saudável. Né? Esses conhecimentos já estavam bem consolidados. Mas, de qualquer forma, essa construção inicial do cardápio é muito importante, porque o processo de criação é um processo que é essencialmente imaginativo, né? Então, você tem ali a mobilização da imaginação, que é uma função psicológica superior. Né? E outro momento que eles demonstraram esses conhecimentos já consolidados foi naquela questão da anemia e do feijão, em que eles estavam insistindo bastante nessa questão de que o feijão, né, combate a anemia, e aí acabou que a percepção que teoricamente a gente queria que eles tivessem na análise dos rótulos para ver a quantidade de ferro e sugerir isso para o paciente acabou não acontecendo. Né? Vocês podem até perceber que nos dois cardápios, o cardápio mais à esquerda é o inicial e o mais à direita é o final, né, desse grupo que a gente tirou foto. Não tem a presença em nenhum deles do cereal, que era o alimento nos rótulos que tinha mais ferro. Né? Agora, onde essa percepção dos rótulos foi muito presente foi na mudança que eles fizeram do achocolatado para o suco natural. Né? E aí tem relação com a análise dos rótulos da quantidade de açúcar. Né? Eles verificaram a quantidade de açúcar do achocolatado, do suco natural e do suco artificial, que a gente levou todos, e realizaram essa mudança. Né? Então, nessa atividade, aí sim, você teve uma mobilização da percepção muito grande, né, para poder realizar essa percepção dessas diferenças, a mobilização do pensamento e da fala, porque os alunos que queriam realizar essa mudança, eles tinham que argumentar com um grupo, né, para essa mudança ser feita, porque tinha alguns alunos que não eram a favor dessa mudança. Então, você tinha que ter a mobilização do pensamento e da fala para a construção da argumentação. E também a mobilização da emoção, porque é por aquilo que eu falei, né, da vivência de alguns familiares com diabetes. Então, essa questão da mudança em um cardápio, mudança em uma dieta, né, por causa da quantidade de açúcar, era um fator que estava muito associado emocionalmente, né, com essa vivência da diabetes para alguns alunos. Então, essa parte da atividade, né, com certeza para esses alunos foi, né, no que o Veresov vai dizer, um evento dramático, né, que foi influenciado pela Perez-Giovanni, foi influenciado pelas vivências individuais desses alunos, né, então isso pôde acarretar nessa reorganização das funções psicológicas superiores que estavam sendo mobilizadas ali, né, e tornar aquela situação social para eles uma situação social de desenvolvimento. E a mesma coisa no experimento, né, aquele experimento da aveia e do biscoito. Né, eles tinham que realizar essa percepção para ver a diferença na absorção da aveia e na absorção do biscoito, né, a mobilizar a atenção, porque eles tinham que voluntariamente focar a atenção deles para os resultados daquele experimento que eles estavam realizando, e também do pensamento, né, tanto na questão da comparação entre os dois, né, que é um processo aí dentro do pensamento, e também da generalização, para poder ter essa relação da quantidade de fibras com o funcionamento bom do intestino. Né, e a gente trouxe essa frase que um aluno falou, que eu acho que simboliza isso bem, né? A aveia absorveu porque tem fibra, o biscoito não tem fibra. Então, o alimento indicado para esse paciente vai ser a aveia. Né? Então, assim,
para considerações finais que a gente pôde obter dessa atividade, né? A gente pode inferir que essa reorganização do sistema de funções psicológicas superiores, que é o desenvolvimento, né, foi possível a partir da influência da Perezhevani, né, naquela situação social. Né? Isso a gente pôde inferir bastante por causa daquela atividade que tinha relação com a diabetes, né, com a vivência da diabetes em alguns parentes dos alunos. Né? Esse trabalho também possibilitou que nós pensássemos que a diversificação das atividades que a gente propôs, né, porque tinha lá experimento, a análise dos rótulos, a parte escrita, a parte discutida, falada, né, que isso também foi muito importante para mobilizar as funções psicológicas superiores de uma maneira diversificada, né? E também, né, é importante ressaltar a função dos mediadores na condução das discussões. Isso também foi um fator muito importante, né? Porque os mediadores eles estavam lá para auxiliar os alunos a utilizar os conceitos científicos que estavam envolvidos ali naquela atividade, né? A questão do porquê que uma anemia é causada, o que né, melhora uma anemia, o que melhora uma questão de açúcar no sangue, de intestino preso, né? Utilizar esses conceitos para a construção da argumentação, né? Porque eles teriam que solucionar esse problema que era a situação do paciente, né? Que o paciente estava doente com todas essas situações. E aí utilizar esses conceitos científicos para a tomada de decisão, né? Para poder sugerir uma solução para esse problema, né? Que seria essa construção do novo cardápio do paciente. Certo? Então, essas foram as referências que a gente pôde utilizar para o nosso trabalho, né? E muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado pela oportunidade da apresentação. Quem quiser conhecer mais do Ladiquim, acesse nossas redes sociais. E é isso, gente. Obrigado. Muito bom, Gabriel. E, pelo que eu entendi, vocês são de química, né? Isso mesmo. Uhum. Como é que foi a aproximação, né, da teoria histórico-cultural e o interesse? Como que é estudar a teoria histórico-cultural para vocês, né, da química? Então, no caso, essa atividade foi uma atividade realmente mais de ciências, no modo geral, né? Porque era uma turma de 5º ano. Né? Lá no Ladiquim a gente trabalha muito com essa questão da química, né? Porque a gente também trabalha muito com a questão do ensino CTS. Né? Então, a gente pensa muito assim, pensar na teoria histórico-cultural como a formação do ser humano, e aí pensar o CTS como a formação, a partir desse ser humano, do cidadão político, do cidadão, né, que atua politicamente na sociedade. Então, seria a junção dessas duas vertentes, né, que é o que a gente realmente trabalha bastante lá no Ladiquim, entendeu? E aí a questão do ensino de química estaria muito inserida nessa questão do CTS, né? Uhum. Vamos lá. Momento para, né, o debate. Quem gostaria de iniciar? Vai lá, Evelyn. A Evelyn está quietinha? Não, eu posso falar, mas eu queria deixar a palavra para outra pessoa, né? Não, fiquem à vontade. O que me chama muita atenção é isso, né? Nós que somos da psicologia, e é lógico, a gente estuda as várias abordagens, enfim, aí quando a gente aprofunda na teoria histórico-cultural, tem um momento realmente que a gente fica impactado e gera muito questionamento, e a gente que é da área, e muito me agrada ver profissionais também de outras áreas, mas lógico, com essa aproximação, né, no ensino, enfim, que se aprofunde também, e no nosso próprio grupo de estudos a gente sente isso, né, pessoas que vêm de outras áreas e que se encanta com a teoria, mas no primeiro momento tem essa dificuldade nesse mergulho, né? Eu acho que, assim, em relação a isso, né, lá no Ladiquim, é um projeto de extensão que ele engloba alunos de vários cursos, né? Porque ele né, principalmente, que é o laboratório didático de química, aí, claro, tem muito aluno da licenciatura em química,
mas também tem muito aluno da psicologia. Né? Inclusive, isso é até uma briga interna de quem tem mais aluno lá, se é mais aluno da licenciatura em Química ou da psicologia. Né? Porque o povo da psicologia domina lá também, entendeu? E aí, claro, essas atividades são, né, claro, eles ajudam muito, né, nessa, né, no planejamento dessas atividades, né, claro. Mais algum ponto? Eu queria, assim, eu queria falar, mas eu não sei muito bem o que falar, mas eu queria falar. Eu acho que é muito interessante, eu acho que é isso que a Renata estava também expressando, né? Que é muito interessante quando a psicologia histórico-cultural ela vai para além somente dos alunos, do pessoal da psicologia, né? De ser aluno ou profissional. E é isso que você traz, né? Você mostra uma atuação a partir da perspectiva da psicologia histórico-cultural, mas que é totalmente atípica para a gente, eu acho. Né? Ou seja, você trouxe uma questão alimentícia, nutricional, da importância das fibras, né, no cardápio e tudo, avaliando a partir desse olhar, não foi isso? Você conseguia trazer as categorias da psicologia histórico-cultural, né, a questão porque eu não estou tão familiarizado com os termos ainda, mas os processos psicológicos superiores, né, questão da inteligência, etc. Mas, assim, que você conseguia observar essa reorganização psíquica em diálogo com aquilo que você estava colocando em prática ali, como você bem mencionou, né? Esse entendimento de que as fibras absorviam mais a gordura, né, uma aveia do que uma bolacha, né? E é isso que eu acho que é o mais interessante, essa aplicação para fora disso que a gente está acostumado. Eu acho que esse aqui é um ponto interessante que você traz na sua pesquisa, né? E você como estudante de Química. Então, eu também queria que você falasse um pouco mais sobre esse olhar que você, como estudante de Química, você falou já, que é a formação humana. Mas como você consegue relacionar essas duas áreas do conhecimento, né? Ou seja, uma licenciatura em Química, mas também uma licenciatura que tem essa perspectiva da psicologia histórico-cultural, e como isso é uma pergunta que eu não sei muito bem como fazer, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, eu acho que a teoria histórico-cultural, e isso também eu diria para outras teorias que atacam essa questão do desenvolvimento ou da aprendizagem, né? Eu acho que ela, como a teoria histórico-cultural fala muito do desenvolvimento, que é uma coisa que está muito atrelada à aprendizagem, né, e ao desenvolvimento das pessoas, isso é muito importante para qualquer curso de licenciatura, eu acho, né? Para ter essa noção do professor, que não é só aquele professor, né, conteudista ali, tecnicista, vamos, né, dar esse conteúdo aqui e tal. Né? Mas eu acho que é muito importante para transformar a sua formação inicial de professor, né, que seria o curso de licenciatura, e te formar com um professor que é mais do que só o conteúdo, né, mas que pensa realmente ali em como que aquele aluno está se desenvolvendo, né, como que você pode promover uma aula que ajude nesse desenvolvimento do aluno, e aí é aí que eu acho que a teoria histórico-cultural entra. Eu acho que isso para qualquer curso de licenciatura. Né? Claro, na licenciatura em Química, aí a gente está trabalhando dentro de um contexto que seria a área ou de ciências, né? ou realmente especificamente de Química. Né? Eu acho que, falando especificamente de Química, até tem uma área de interligação, assim, muito na questão dos signos, né? E dos símbolos, porque a Química trabalha muito com símbolos. Né? A Química trabalha, né? Porque você fala, isso aqui é um carbono, isso aqui é um oxigênio, e você escreve lá no quadro uma letra C, uma letra O, né? E você tem muito essa questão de que, não, essa letra C não é um carbono, isso aqui é um giz que eu peguei e escrevi a letra C. Né? Então, aquilo ali, eu acho que a Química trabalha muito com isso, essa questão de símbolos, de simbologia, né?
que eu acho que aí também tem muito essa questão da teoria histórico-cultural de como você utilizar esses signos, né, para a aprendizagem dos alunos. Mas eu acho que, de qualquer forma, para qualquer curso de licenciatura, isso é muito importante, né, para você ter essa visão aí de como planejar uma aula que seja uma situação social de desenvolvimento. Entendeu? Essa é a minha visão, assim. Sim. E concordo contigo, né? E o que me chamou mais a atenção é isso, né? Como você conseguiu se aprimorar nesse sentido, né? Entrar em contato e a compreensão que você tem de algo que, até para a gente que estuda mais o psiquismo, é complexo, né? E você se apropriou, na verdade, né? De forma muito, muito bacana. Aí vi que a Evelyn colocou alguns pontos, né? Se você gostaria de fechar, Evelyn, colocando a tua ideia que você escreveu aqui. Não. Depois da catarse, da primeira fala, agora Gabriel veio para fechar com chave de ouro, né? Essa moçada, eu sou jovem, mas sim, essa moçada, né? Surpreende a gente, né, Renata? Sim. Não, é que eu achei legal, porque assim, a gente é obrigada a fazer, né, pesquisa bibliográfica para fundamentar a tese, né, e tal. E assim, primeiro que é incomum ver trabalhos que utilizem, né, a teoria histórico-cultural, né? Não é uma coisa que você vê assim, né? A pesquisa qualitativa, né, ainda mantém, né, aquela coisa de que não é comprovável, de que não é, às vezes traz isso. Ainda a gente vê o predomínio ainda de pesquisas mais quantitativas, querendo trabalhar só com números, né, estatísticas e tal. Então, assim, o trabalho do Gabriel, né, ele traz essa coisa que vem da química, né, já é uma área mais dura, né? Ele abordou com uma forma assim muito completa mesmo a teoria e os conceitos, né? Mas, para além disso que já foi falado, essa conexão, né, da pesquisa, né, ensino e extensão, né, que a gente vê ali os estudantes vendo, né, o que é bom para a sua nutrição, né, a partir, então, né, da sua subjetividade, né, das suas construções ali e pelas explicações, né, do projeto de iniciação científica do Gabriel, né. Então, eu achei, assim, bem bacana, sabe, essa coisa do participante participando mesmo da pesquisa, né, e contribuindo para a saúde né, para a saúde do estudante, né. Então, eu achei, assim, muito... Muito legal, me surpreendi também, Renata, dele pegar, né, um tema que a gente às vezes não acha que vai encaixar, né, e encaixou realmente. Parabéns, Gabriel. Obrigado. Então, seria isso, né? Fechamos a nossa mesa de apresentações de trabalho, agora temos aí um período, né, do almoço, e na sequência a gente retorna com as demais mesas. Parabenizo a todos. E sigamos aí para as próximas mesas. Tchau, gente. Obrigada. Gente, eu posso... tem um